Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de TCC na prática aplicado ao tratamento do TDAH. Bora lá para a gente saber sobre a fisiologia do TDAH, ou seja, o que acontece aí nesse cérebro que vai impactar nos comportamentos do TDAH. Né? Então, vamos entender esse cérebro melhor, entender aí esses processos químicos que acontecem aí no TDAH, tá? Já vou compartilhar com vocês aqui a tela para você poder acompanhar todo esse raciocínio aqui comigo. Então, o TDAH, a parte do córtex pré-frontal, que a gente hoje até ouve as pessoas falando com mais popularização esse termo, ele é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão e pelo controle inibitório. Então, vejam bem, no TDAH, essa região, ela tem menor atividade. Ela não é tão ativa quanto em pessoas que não têm TDAH. E aí, isso dificulta o quê? Gerenciar os impulsos e a organização. Por que que muitas vezes a gente ouve essa queixa do nosso paciente com TDAH? Ah, eu não consigo, às vezes eu até planejo, mas eu não consigo seguir, eu me desorganizo, está tudo desorganizado, eu não sei por onde começar, e realmente ele vai ter essa dificuldade de se organizar, né, de planejar e cumprir o que ele planejou, porque até para planejar você precisa de organização, senão o seu planejamento ele não fica um planejamento que é efetivo, né, para ser realizado, que é real. Então, ele fica um planejamento fora da realidade. Segundo, se você planejou, você precisa de organização para executar o que você planejou. E aí a gente vai ver muitas vezes no planejamento, essa desorganização impacta até na questão dos horários. Muitas vezes a gente ouve relato dos nossos pacientes, dos familiares, até mesmo né, dos professores, das pessoas que estão aí convivendo com o TDAH, de que ele atrasa, de que ele não consegue cumprir os horários, de que ele se perde com as datas, né? Porque isso tem a ver, gente, com planejamento. E aí, quando ele vai planejar, ele não calcula, por exemplo, o tempo de deslocamento. Aí, às vezes, ele planeja um dentista 15 horas, 16 horas, terapia, 18 horas. E aí, ele vai colocando uma coisa atrás da outra, mas sem fazer esse cálculo de deslocamento, de imprevistos, né, no meio do caminho que podem acontecer. E ele não dá conta, às vezes até mesmo de datas, né? Ele marca duas, três coisas para a mesma data, o mesmo horário. Então, tá tudo aqui nessa parte do lóbulo frontal. Outra coisa que a gente vai ver de queixa, muitas vezes, do TDAH, é essa dificuldade na tomada de decisão. Às vezes ele não consegue escolher, decidir algo nem grandioso para a vida, ele vai necessitar de ajuda para essa tomada de decisão. Outras vezes ele vai ser impulsivo, ele vai tomar decisão e não quer nem saber, né? Ele toma decisões de forma impulsiva, porque também nessa região ele vai ter esse prejuízo, porque se ele tem menor atividade nessa região, ele pode ter essa dificuldade para tomar decisões e ele pode ter dificuldade de controlar os impulsos, né? De controle inibitório, de inibir aquilo que não é legal. E aí, quando a gente fala de controle inibitório, gente, a gente está falando também, às vezes, da fala. Muitas vezes o TDAH ele fala coisas, né, que depois ele se arrepende pelo modo que falou, pela hora que falou, pela forma que falou, né? Então a gente vai ver que isso é falta de controle inibitório. Ele não consegue também fazer esse julgamento ali e ele acaba falando do jeito que veio. Ele não faz o filtro, né? Digamos assim. E depois ele fica às vezes arrependido porque não era bem isso que ele queria fazer, o que ele queria dizer. Então, tudo isso aqui a gente vai
vai entendendo que nessa função diminuída, nessa menor atividade que ele tem no córtex pré-frontal, vai gerando esses prejuízos. Claro que vai variar, gente, de TDAH para TDAH. Lembra da subjetividade, da personalidade, de como essa pessoa foi criada também, do meio, né, do contexto dela. Então, alguns vão ter mais essa dificuldade, outros menos. Também a gente vai ter uma outra dificuldade que está lá nos glândulos de base, tá? Então, no nosso cérebro, né, esses glândulos, eles são envolvidos no processamento de movimentos e na regulação da motivação. Então, ele, com alterações, né, no caso do TDAH, as alterações nessa estrutura pode levar a dificuldades no controle motor e no reforço da motivação. Lembra que nós falamos da hiperatividade, que a pessoa movimenta muito, mexe-se muito, não consegue ficar parado, levanta na hora que é para ficar sentado, bate a canetinha lá na mesa, né, faz vários movimentos. Então, quando ele tem muito isso ativo, né, essa dificuldade de controle motor, porque provavelmente nos glândulos de base ele tem uma falha aí nessa regulação. E outra queixa que a gente encontra aí dos nossos, das pessoas que têm TDAH e das pessoas que cuidam de quem tem TDAH, dos pais, né? Ah, mas ele não tem motivação, ele começa o negócio, daí a pouco abandona e não dá continuidade. Gente, isso pode acontecer com qualquer um de nós. É difícil manter a motivação, né, ao longo de uma atividade. Mas no caso de quem tem o transtorno, né, que tem o TDAH, isso é mais difícil, porque esse processamento dos glândulos de base pode estar afetado e aí vai dificultar ainda mais manter essa motivação. E aí vai ser em vários aspectos da vida, não é só em um aspecto. Outra coisa que a gente precisa compreender da fisiologia é o sistema límbico, né? O sistema límbico, ele está relacionado à regulação das nossas emoções e do nosso humor, né? Onde que a gente vai ver lá que é estabelecido essa regulação. E os indivíduos, as pessoas que têm TDAH, ele tem maior reatividade emocional e dificuldade na regulação do estresse. Então, a reação dele emocional, a reatividade, né, ela é maior. Então, ele vai ter mais reações, maiores reações diante de alguma situação. Não conseguir controlar, às vezes, a raiva, né? A própria medo, ansiedade. Então, ele vai ter essas reações mais aguçadas e, com isso, ele tem dificuldade de lidar com o estresse, né, de regular o estresse, tá? Nos neurotransmissores, a gente vai encontrar a dopamina e a noradrenalina, que são neurotransmissores essenciais para a atenção e o controle executivo, né? A parte da execução, né, da nossa mente. E aí, esses níveis menores que a gente tem, reduzidos no TDAH, o que que eles vão contribuir? Para a desatenção e para a impulsividade, né? Então, se eu preciso da dopamina e da noradrenalina para eu manter a atenção e esse nível é menor, então eu vou ter mais dificuldade de manter a atenção. Se eu preciso da dopamina e da noradrenalina para ter melhor controle executivo, controle inibitório, né? E esse neurotransmissor está diminuído, tem baixos níveis, eu vou ter dificuldade de manter esse controle e eu vou estar buscando mais recompensas, tá? Então, o que que acontece? A dopamina e a noradrenalina são também os neurotransmissores da recompensa, dessa sensação de bem-estar quando você conquista alguma coisa. Então, ele vai estar sempre buscando recompensas. Isso vai explicar, gente, aquela questão do TDAH, procrastinar, por exemplo. Ele deixa de fazer a tarefa porque é mais gostoso ficar à toa, né? Ou é mais prazeroso assistir um filme, uma série, ou é mais prazeroso jogar videogame, ou sair com os amigos, do que fazer o trabalho, fazer a prova, ou fazer, né, qualquer
tarefa que não dê para ele essa recompensa imediata. Então, aí a gente vai ver que ele está sempre buscando recompensas imediatas. Por isso, na hora do tratamento, fica a dica, né? A gente vai trabalhar com ele esse fracionar das tarefas, fazer tarefas grandes, transformar em pequenas tarefas para ele ativar mais esse sistema de recompensa, dele perceber assim, concluir, né? Então, ele se sente bem, porque se a tarefa for muito longa, ele vai ter dificuldade de manter o foco e ele vai querer uma outra coisa que vai dar prazer imediato, ao invés de coisas a longo prazo. Eu costumo ouvir no consultório, como eu atendo hoje, a maioria são adultos, né, e são profissionais da psicologia, porque hoje eu me dedico muito à questão de cuidado profissional da psicologia, tanto em supervisão, quanto em mentoria, quanto em atendimento clínico mesmo. E aí eu percebo que às vezes as pessoas que têm TDAH, elas chegam com a queixa assim: eu não consigo fazer planejamento, Cleide, de médio e longo prazo. Assim, de curto prazo, do meu dia, da semana, eu até consigo, mas falou que é médio e longo prazo, eu já não consigo. Aí entra dentro disso aqui, porque o planejamento de médio e longo prazo eu vou demorar para concluir e eu vou demorar para receber a recompensa. A recompensa que eu digo é essa satisfação de ter conseguido. Então, é mais fácil eu planejar tarefas do dia, porque aí eu vou ter concluído e eu já vou ter a recompensa de imediato. Veja que interessante. Então, a gente precisa trabalhar isso com a pessoa e ainda trabalhar com ela essa fração, né? Você quer emagrecer 20 quilos em um ano. Então, se você quer emagrecer 20 quilos em um ano, vamos dividir 20 por 12 meses? Quantos quilos você vai precisar emagrecer a cada mês? Depois de cada mês, vamos pegar e dividir por 4 semanas. Então, quantos quilos você precisa, ou quantos gramas você precisa emagrecer na semana, né? Aí depois por dia, porque aí ele não fica concentrado que em um ano ele tem que emagrecer 20, que aí ele vai deixando para depois, para depois, para depois, chega o final do ano, ó, não emagreci os 20 quilos, né? Então, e aí fica uma coisa muito custosa. E aí, quando ele consegue fazer essa, a gente ajuda, né, o paciente a entender isso e fazer essa fração, ele consegue conquistar melhor as metas de longo prazo, desde que ele esteja conquistando um pouquinho a cada dia, tá? E aí, o efeito principal, né, nesse cérebro aí do TDAH, que eu até coloquei um cérebro bem colorido aqui, né, de um lado e do outro lado preto e branco, para a gente entender que o efeito são falhas de comunicação, né? Então, algumas coisas estão mais ativadas, outras menos ativadas. Então, isso vai interferir nessa comunicação do meu cérebro e vai fazer com que as tarefas até simples e pequenas elas se tornem um desafio para o TDAH, tá? E para completar, né, como que o cérebro processa esses estímulos? Então, dentro dessa questão atencional mesmo, vamos perceber aqui, o cérebro, aquilo que eu falei para vocês até na outra aula, não é que ele não tem atenção, ele tem dificuldade de filtrar estímulos relevantes. Então, coisas que não são tão importantes, ele não consegue diferenciar aquilo que é primordial daquilo que pode deixar passar, né? Então, ele não consegue manter-se focado, porque ele tem dificuldade de fazer esse filtro. É mais importante eu prestar atenção na aula ou eu prestar atenção na luz que está brilhando lá atrás, né? Então, esses são um dos problemas. Também ele vai ter um outro problema, que é a hipersensibilidade a estímulos externos. Então, além dele não saber diferenciar, ele é hipersensível àquilo que está vindo de fora e não àquilo que ele está fazendo e que está mais próximo dele. Então, o que está mais distante ou externo é o que vai chamar mais atenção, tá? Aí entra de novo naquela questão de priorizar as informações. Então, ó, um exemplo, né, que eu coloquei aqui, uma pessoa com TDAH
pode se distrair facilmente com barulhos enquanto tenta se concentrar, né? Então, ele está tentando estudar. Digamos que você está aí, está assistindo essa aula. Se você tiver TDAH, talvez você está fazendo um esforço para prestar atenção em mim e na minha voz. Mas aí qualquer barulhinho vai te chamar a atenção lá fora, tá? E aí, gente, dentro dessa questão da estrutura, né, da conceitualização cognitiva, é importante a gente já começar a pensar como que essa pessoa pensa, né? Como que ela pensa sobre ela? Quais são as crenças centrais? Porque uma pessoa que vai lidar com essas dificuldades e vai, às vezes, tentar e não vai conseguir, vai ouvir o outro falando, por que que ela não consegue? E, às vezes, desde criança, né, ouve essas coisas, ela pode trazer aí dentro dela, né, um sou incapaz ecoando na vida dela. Muitas vezes a crença central de uma pessoa com TDAH não quer dizer que seja sempre assim ou que seja sempre essa crença, tá, gente? Ou só essa crença, ele pode ter outras, mas é uma dicasinha aí para você estar atento à crença de incapacidade. Sou incapaz, ou sou burro, ou não sei fazer, ou sou um fracasso, né? E aí eu trouxe um exemplo aqui. Se ele tem uma crença central, sou incapaz, ele geralmente vai ter as crenças intermediárias, que pode ser regras, suposições, atitudes, né? Do tipo, um exemplo aqui, ó. Se eu falhar, vou ser rejeitado, né? Então, ele tem uma regra que ele não pode falhar, mas no fundo, ele acha que ele é incapaz. E aí, o que que ele vai ter aí de pensamentos automáticos que vão vir com muita frequência? Não consigo fazer, não dou conta, não sou capaz, não vou conseguir, é muito para mim, né? Então, coloquei aqui só para ir já ilustrando para vocês, vocês irem familiarizando com esse modo de pensar, de se ver que o TDAH tem. E agora, para a gente encerrar essa aula de hoje, nós vamos assistir aí um videozinho para vocês verem como que isso funciona, né? Como que o TDAH funciona e ver essa fisiologia na prática, na vida real, como que tudo isso que eu falei, esses conceitos aí do cérebro, né? Vocês vão ver e vão colocar aí nos comentários para mim, tá? A partir dos dois vídeos, vocês vão colocar o que que vocês observaram aí de sintomas de dificuldades, né? Ah, eu não falei esse daqui não, mas foi até bom voltar ali que eu vou falar para vocês antes de ver o vídeo, ó. Então, práticas, né? Consequências práticas, impactos no dia a dia. Dificuldade de seguir rotina, impulsividade na tomada de decisão, desafios em contextos sociais devido à hiperatividade e à distração. Compreender essas diferenças neurológicas é essencial para desenvolver estratégias terapêuticas. Veja que eu já fui dando a dica de algumas estratégias aí. Eficazes e personalizadas. Cada caso é um caso. No tratamento de TDAH com a TCC. E eu gosto muito dessa frasezinha aqui, ó. TCC não é apenas falta de esforço, mas é uma questão biológica e neurológica, tá? Então, vamos lá para os videozinhos. Vamos para o próximo agora. Não estou conseguindo ver nada. Cadê meu óculos? Lá, pera, deixa eu deixar lá embaixo. Ai, ai. Nossa, que fome. Deixa eu pegar uma coisa bem rapidinho aqui para comer. Ué, o que eu vim aqui fazer mesmo? Peraí, deixa eu me lembrar. Eu vim para cá. Vou precisar de uma coisa, acho que eu vou voltar. Vou fazer um caminho inteiro que aí eu vou me lembrar. Então tá, eu comecei aqui, tava precisando de uma coisa. Aí fui andando. Cheguei aqui na cozinha e... Nossa, vim buscar meu óculos, verdade.
Então, gente, eu só interrompi aqui. Finalizando essa nossa aula, né? A gente fica aí com essa reflexão, né, de um adulto e de uma criança, com esse funcionamento, essa fisiologia sendo ativada aí no dia a dia, nos comportamentos. E eu quero que você deixe aí nos comentários o que que você conseguiu linkar com o que eu trouxe de conteúdo e com os dois vídeos. E também pode deixar a sua pergunta. Então, até a nossa próxima aula. Te vejo lá.